Eu nunca fui ciumenta. Sempre acreditei que confiança era tudo. Talvez esse tenha sido meu maior erro, porque eu entreguei meu coração inteiro acreditando que amor era escolha diária e não vigilância, acreditando que quando duas pessoas se escolhem de verdade não precisam desconfiar, apenas caminhar juntas. Conheci o Marcos quando ainda estava começando a vida, trabalhando muito, ganhando pouco, mas cheia de planos, e ele apareceu como quem prometia futuro, dizia que me admirava, que eu era diferente das outras, que comigo ele se sentia em casa. E eu acreditei sem medo, sem reservas, sem imaginar que um dia eu teria que juntar os cacos sozinha e reaprender a respirar. No começo tudo era simples, mas verdadeiro. Nós dividíamos sonhos, contas e esperanças, eu segurava as pontas, fazia contas, economizava, abria mão de coisas que eu queria para que nós tivéssemos algo juntos. Enquanto eu me desdobrava, ele dizia que eu era forte, que eu era base, que sem mim não teria chegado onde chegou. E essas palavras me faziam continuar mesmo quando eu estava cansada, mesmo quando eu sentia que estava dando mais do que recebia. Com o tempo a vida melhorou, o dinheiro começou a sobrar um pouco, as preocupações diminuíram, mas junto com o conforto veio a distância, e foi aí que ele mudou, não de uma vez, mas aos poucos, quase imperceptível. O celular virou extensão da mão. Os sorrisos passaram a ser escondidos, os banhos ficaram demorados demais, os horários estranhos começaram a virar rotina. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que eu estava exagerando, que era coisa da minha cabeça, que eu estava insegura. E eu calei, porque quando a gente ama prefere duvidar de si mesma do que encarar a verdade sobre quem está ao nosso lado. As desculpas começaram a se repetir, hora extra, amigos do trabalho, cansaço, reuniões de última hora, e eu sentia a ausência dele mesmo quando ele estava sentado ao meu lado no sofá, o olhar distante, o toque frio, a conversa rasa, como se eu tivesse virado apenas parte do cenário da vida dele, alguém que estava ali, mas já não era vista. Eu tentava resgatar o que a gente tinha, sugeria conversas, passeios, lembrava histórias antigas, mas parecia sempre lutar sozinha, enquanto ele já estava emocionalmente em outro lugar. Até o dia em que ele dormiu com o celular desbloqueado, coisa que nunca acontecia, e eu não procurei, mas vi, a tela acendeu com uma notificação simples, linda. E naquele instante o mundo parou, meu corpo gelou, minhas pernas ficaram fracas e o coração pareceu despencar no peito, como se tudo o que eu acreditava tivesse sido arrancado de mim de uma vez. Entrei na conversa tentando ainda encontrar uma explicação que não doesse tanto, algo que me permitisse continuar, mas não eram só mensagens soltas, eram planos, risadas, confidências, promessas disfarçadas, frases que eu não ouvia mais havia meses. Ele se mostrava leve com outra mulher enquanto comigo era sempre peso, sempre cobrança, sempre silêncio. Ele dizia para ela, com você eu esqueço os problemas, queria que essa noite não acabasse, ela não precisa saber. E essa última frase foi a que mais me quebrou, porque ali eu entendi que a dor dele tinha nome, tinha rosto, e não era o meu. Fiquei ali, olhando para a tela, relendo cada palavra, tentando entender em que momento eu deixei de ser suficiente, em que ponto da história eu virei apenas opção enquanto ele se permitia ser escolha de outra pessoa. Quando ele acordou eu já sabia de tudo, não gritei, não xinguei, não fiz escândalo, porque o choque era maior que qualquer reação, eu só perguntei desde quando, e ele tentou negar. Se perdeu nas próprias mentiras, mudou versões, abaixou a cabeça e por fim chorou, disse que foi fraqueza, que estava confuso, que não queria me perder, que foi só conversa. Mas quem ama não conversa com outra pessoa como se fosse dona do seu coração, quem ama não esconde, não mente, não faz o outro se sentir pequeno. Descobri que enquanto eu lutava pelo nosso futuro ele já tinha criado outro presente, eu era a base firme, a segurança, a rotina organizada, enquanto a outra era a fuga. O sorriso fácil, a emoção que ele dizia não encontrar mais em casa. Eu sustentava o dia a dia e ela era o escape. E o que mais doeu não foi apenas a traição. Foi perceber que eu estava sozinha dentro de uma relação a dois havia muito tempo, insistindo por algo que só eu queria salvar. Ele pediu mais uma chance, prometeu mudar, jurou que ia cortar contato. Disse que eu era tudo para ele, que não sabia viver sem mim, mas naquele momento eu entendi que amor não implora, não vigia e não aceita migalhas, e aprendi que quem ama protege, quem trai escolhe, escolhe mentir, escolhe ferir, escolhe arriscar tudo por algo momentâneo. Demorei para ir embora, não porque eu não soubesse o que fazer, mas porque despedidas também doem, porque deixar alguém que fez parte da sua história é como enterrar uma versão de si mesma, mas quando eu fui por mim. Hoje eu sigo sozinha, com medo sim, com saudade às vezes, lembrando dos planos que não se cumpriram,
mas com dignidade, porque a casa pode estar mais silenciosa, mas meu coração não vive mais desconfiado, não vive mais esperando explicações, não vive mais se perguntando onde errou. E eu prefiro a dor da ausência do que a humilhação da mentira, porque ser forte não é aguentar tudo calada. Ser forte é saber a hora de ir embora, é escolher a própria paz, é entender que nem toda perda é derrota. Às vezes é libertação, recomeço, amor próprio e respeito por si mesma.